Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então prosseguir os nossos trabalhos, que começaram à hora certa, às 9 da manhã. A requerimento do Partido Comunista Português sobre a situação relativa à IVG no Serviço Nacional de Saúde. Temos esta audição do Sr. Inspetor-Geral das Atividades em Saúde, Dr. Carlos Queiro Carapeto, e temos também a presença da Dra. Ruth Serra, Subinspetora-Geral. Vamos então dar início à audição. Relembro a grelha de tempos normal nestas situações. Dispomos de duas rondas. Uma primeira ronda em que o Grupo Parlamentar requerente, o Partido Comunista Português, dispõe de 4 minutos com resposta imediata do Sr. Inspetor-Geral. Depois, cada partido dispõe de 4 minutos com uma resposta em bloco correspondente ao tempo utilizado pelos grupos parlamentares, pelos seus deputados dos grupos parlamentares. E uma segunda ronda de 1 minuto com uma resposta conjunta correspondente à soma de tempos. Vamos, portanto, dar início, se Vossas Excelências me permitem, a esta audição. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, tem a palavra. 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, quero cumprimentar também o Sr. Inspetor-Geral das Atividades Económicas, das Atividades em Saúde, Dr. Carlos Queiro Carapeto, agradecer a sua disponibilidade para aqui estar e responder a estas questões que certamente iremos colocar ao longo desta audição. Certamente o Sr. Inspetor-Geral já terá conhecimento do requerimento do PCP relativamente a esta situação, das notícias que vieram ao público nos últimos dias quanto aos direitos das mulheres no acesso à interrupção voluntária da gravidez, está a ser posto em causa. De facto, entendemos que verifica-se, e as notícias confirmam, um retrocesso no direito ao aborto seguro e legal, que é uma situação muito preocupante e bastante grave. O direito à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos, incluindo a prestação de cuidados seguros e legais em matéria de interrupção voluntária da gravidez, é para nós um direito fundamental que está consagrado em lei e que deve ser cumprido. E nesse sentido entendemos que a Inspeção-Geral, a IGAS, tem aqui também, pelas suas competências e as suas responsabilidades, alguns esclarecimentos a prestar-nos. Sr. Inspetor, quero-lhe deixar aqui esta nota, que certamente terá conhecimento, de que 1 em cada 4 hospitais do Serviço Nacional de Saúde nunca teve, ou teve e agora neste momento não tem a consulta de interrupção voluntária da gravidez. Ora, daqui resulta logo preocupações e questões, nomeadamente se esta situação, nas diversas medidas inspectivas, alguma vez foi identificada como, de facto, constituir uma dificuldade no acesso a este direito, até porque existe aqui e estão identificadas assimetrias regionais bastante significativas que levam a que muitas das mulheres, querendo aceder à interrupção voluntária da gravidez, tenham que sair para distâncias bastante significativas da sua zona de residência. E, portanto, também uma outra questão é qual é a fundamentação, até do ponto de vista legal, para que não tenham sido criadas estas consultas nestes hospitais, como a lei o exige. Depois, se houve alguma orientação, tendo em consideração a identificação de tamanha dimensão de número de hospitais sem esta consulta, se houve alguma orientação dirigida aos hospitais sem consultas para cumprir esse direito à mulher. Depois há uma outra questão que também nos levanta preocupações, tem a ver com o facto, e claro, que nós não estamos aqui a colocar em causa o direito, o direito dos objetores de consciência, mas de facto verifica-se, em algumas situações, uma concentração de tal forma de objetores de consciência em que há hospitais em que todos os médicos são objetores de consciência. E isso é uma situação que, não colocando em causa um direito, também não pode ser colocado em causa o outro direito à interrupção voluntária da gravidez, e nesse sentido
sentido, se foi dada alguma orientação, até mesmo aos próprios administrativos, para que perante situações de pedidos de mulheres tenha sido de imediato disponibilizada uma consulta até noutro hospital, se não foi identificada aqui estes obstáculos. Há de facto uma questão que nos apraz colocar, que é, se nas notícias e na investigação jornalística que foi feita, foi possível identificar situações de hostilidade e até de culpabilização da própria mulher relativamente aos pedidos de acesso à interrupção voluntária da gravidez, até de certa forma, uma certa invasão do sigilo clínico por parte até de administrativos, se também a própria Inspeção-Geral das Atividades em Saúde não identificou pelas suas ações estas situações. E, para terminar, só duas questões, uma que tem a ver com o envolvimento de outros profissionais. Se nos hospitais onde estão identificados que não existe consultas, de facto, se foi envolvidos também os cuidados de saúde primários e também outros profissionais, nomeadamente falo dos enfermeiros, para que se crie, ou melhor, se ofereça uma resposta clínica, ou seja, será sempre muito mais adequado que seja um enfermeiro a responder do que um administrativo a uma solicitação desta natureza. E depois uma outra questão que tem a ver com os protocolos. Ou seja, estão ou não estão identificados, estão ou não estão criados por parte dos hospitais que, não tendo esta consulta, têm definidos e clarificados todos os seus protocolos, nomeadamente de referenciação. Porque estes critérios de referenciação são importantes que estejam definidos e criados. Há ou não nestes hospitais onde não há respostas, ou houve e já não existe, estas consultas criadas, respostas, protocolos, com hospitais públicos ou outros, mas nomeadamente públicos, e critérios de referenciação para esses hospitais. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Eu não sei se seria possível, por questões de comodidade, se um dos deputados do Partido Socialista pudesse vir para aqui, porque a Sra. Deputada Catarina Martins está sentada. Está tudo bem, não há... Ou pode vir para aqui. Mantém-se à esquerda, não há problema. Não, mas está bem assim, Sr. Deputado. Muito bem. Está bem assim. Está bem assim, então. Muito bem. Está bem assim, pronto. Faça favor, Sr. Inspetor-Geral. 4 minutos, por favor. Sr. Presidente, bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia a todos e a todas. Sr. Deputado, foram várias questões. Seguramente daqui a um mês e meio já terei muito mais conhecimento para partilhar convosco do que hoje, porque nós, não por força das notícias publicadas na comunicação social, mas desde o final do ano passado, iniciámos a programação de um conjunto de ações dirigidas à saúde da mulher, onde se inclui a interrupção voluntária da gravidez e onde se incluem outras coisas também. Dizer-lhe só em termos preambulares que os problemas que nós vamos detectando no Serviço Nacional de Saúde que motivam uma intervenção, para além daquela intervenção que vamos programando anualmente, resultam de uma observação constante da qual fazem parte vários indicadores. E um deles, de facto, são as denúncias que nos chegam à inspeção. Apesar de nós não sermos a entidade que tem a competência para avaliar reclamações, isso é a entidade reguladora da saúde, chegam-nos centenas de denúncias, portanto, mais de meio milhar de denúncias anualmente. Nem todas têm fundamento para serem motivo de investigação. E, de facto, devo partilhar convosco que o tema da interrupção voluntária da gravidez não foi objeto de nenhuma denúncia. Portanto, há aqui digamos que alguma, não diria perplexidade, mas alguma necessidade de investigar esta narrativa de facto de um problema grave no Serviço Nacional de Saúde em torno da interrupção voluntária da gravidez, porque ele não foi disputado e não foi observado por nós a partir desses indicadores. Agora, e então em termos de resposta já programada e agora já iniciada, porque já foi iniciada, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma inspeção, nós agimos através de auditorias, inspeções, fiscalizações,
e depois processos de natureza disciplinar, temos a ação disciplinar direta, que são os inquéritos e os processos disciplinares. E todas essas formas de atuação têm um objetivo concreto. Nós vamos lançar, já lançámos, aliás, e já iniciamos, uma inspeção ao Serviço Nacional de Saúde todo, para perceber como é que estão a ser cumpridas as obrigações relativas a esta questão da interrupção da gravidez por opção da mulher, mas não só, porque há de facto a necessidade de perceber se estão a ser cumpridas as obrigações do ponto de vista jurídico, porque elas estão muito detalhadas na portaria de 2007, mas se a forma como essas obrigações estão a ser cumpridas está orientada de facto para a utente. Não é só o utente que está em causa, são as famílias também, mas para o utente que recorre a este serviço, se o direito de acesso está a ser cumprido sem a criação de barreiras administrativas que, ao mesmo tempo que se cumpra o normativo, elas acrescentam dificuldades à concretização do direito. Isto basicamente traduz-se numa orientação para o utente, porque há muita forma de cumprir a lei, temos que a cumprir, mas de forma orientada para o utente. Agora, há de facto, posso partilhar convosco, porque nós já começámos a receber dados, e isto é uma inspeção que envolve não só os estabelecimentos de saúde oficiais, como estão designados na legislação, mas também as próprias administrações regionais de saúde e a própria DGS, e nós já começámos a receber respostas, designadamente da DGS, e há de facto uma percentagem elevada, de acordo com os dados da DGS, a nível de geral, portanto, o continente e regiões autónomas, de cerca de 28,9% de estabelecimentos oficiais que não asseguram este serviço. Agora, eles não significa que estejam em incumprimento. Significa que podem não estar a assegurar o serviço por força de terem um conjunto de pessoas que declararam objeção de consciência e que, enfim, não o podem prestar. Agora, todos eles, de facto, têm uma unidade de saúde para a qual referenciam. Neste momento só há 2 estabelecimentos oficialmente reconhecidos. Os oficialmente reconhecidos são aqueles que pertencem ao setor privado e que são oficialmente reconhecidos pela DGS. E ou referenciam para eles ou referenciam entre o próprio Serviço Nacional de Saúde. Mas há de facto aqui uma necessidade de percebermos o porquê, porque a razão legal que a razão que está prevista na lei, que é o número de objetores de consciência e deixarem de existir condições para assegurar o serviço, obriga-nos também a que façamos uma verificação do cumprimento, embora seja um direito à objeção de consciência, mas está rodeado de um conjunto de regras administrativas que teremos de ver se estão a ser cumpridas também. Não se trata de ter uma suspeita a priorística de que não estão, nada disso, enfim, é o nosso percurso natural. Porque depois há aqui um conjunto de questões que o Sr. Deputado colocou, em termos de orientações, em termos de fundamentação, a fundamentação, as orientações, os objetores de consciência, mesmo esta parte das questões finais que colocou do envolvimento dos cuidados de saúde primários e dentro dos próprios unidades de saúde, o envolvimento das várias profissões da saúde. Sr. Deputado, tudo isto é gestão. Porque nós temos de cumprir a lei, nós, quer dizer, aqui os estabelecimentos de saúde devem cumprir a lei, e a lei é muito detalhada. Temos a portaria que estabelece essas regras, a portaria 741/2007, e, de facto, temos também um conjunto depois de normas que a DGS vai publicando, e enfim, não estamos à míngua de quadro normativo, não é? Agora, o que nós vamos tentar perceber nesta inspeção é, para além daquilo que é o cumprimento das normas legais e das normas técnicas, qual é a gestão que está a ser efetuada, porque o Serviço Nacional de Saúde é uma rede de organizações. E a gestão dentro do Serviço Nacional de Saúde deve contar com esse efeito de rede. E nesse efeito de rede inclui-se não só a complementaridade resultante da diferenciação de oferta de cuidados de saúde, a solidariedade entre as entidades, porque quando se encerra aqui, sabe-se que a procura aumenta ali, e portanto as lideranças do Serviço Nacional de Saúde devem também exercer uma liderança em rede, e dentro de cada das unidades depois também há esses mesmos efeitos já ao nível das profissões da saúde e dos cuidados de saúde primários, sendo certo que há aqui uma liberdade de escolha da utente relativamente ao estabelecimento ao qual se dirige, e pode dirigir-se rapidamente ao hospital, sem passar por os cuidados de saúde primários. E uma das coisas que nós vamos procurar também perceber é se os critérios de articulação estão
dentro dessa linha de orientação para o utente, ou se existem algumas normas que eventualmente já possam constituir assim uma espécie de viagem de apiadeiros obrigatórios, onde as pessoas têm que passar de sítio em sítio numa lógica burocrática que possa atrasar, de facto, a concretização desse direito. Nós não emitimos orientações de gestão para os Serviços Nacionais de Saúde, às vezes emitimos algumas orientações técnicas sobre a melhor forma de cumprir as normas, portanto isso é de outras instâncias, não da IGAS, mas quando avaliamos essa dimensão global. E de facto nós estamos aqui com essa perspectiva de, no final, diria, para não falhar, diria que a meados de abril teremos seguramente o projeto de relatório desta inspeção, que, volto a dizer, abrangerá todo o Serviço Nacional de Saúde, para perceber, de facto, para onde é que nós evoluímos do ponto de vista, não só do incumprimento, obviamente nós não chegamos ao SNS sempre para detectar aquilo que não está a correr bem, mas para detectar também soluções que possam ter emergido e que possam ter resultado. Eu agora, até para me preparar para a conversa com os senhores deputados, telefonei a alguns profissionais de saúde e a alguns gestores de hospitais e percebi também soluções de flexibilidade introduzidas pelos próprios, que fazem com que a burocracia não se torne um obstáculo à concretização deste serviço que tem que ser prestado aos utentes. Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Obrigado. Vamos continuar com esta audição. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Carlos Queiro Carapeto, sou doutora, muito obrigada pela disponibilidade. De facto, a notícia já citada veio trazer uma preocupação acrescida a um quadro legislativo em relação à interrupção voluntária da gravidez que já tem muitos anos e que nós considerávamos que estava consolidado e que, pese embora pudesse existir situações pontuais que seriam rapidamente resolvidas, a dimensão e a preocupação que esta notícia vem trazer mudou de facto o paradigma da nossa percepção. E como o Soutor disse muito bem, a IGAS faz auditorias, inspeções, e eu desde já gostava de saber como é que funcionam essas inspeções, como é que são disputadas, e se esta inspeção que o Soutor acabou de anunciar agora, que estão já a fazer em relação a todo o Serviço Nacional de Saúde, foi disputada por quê? Por esta notícia, que de facto foi preocupante e que nos alertou, ou se faz parte da atividade da IGAS, da atividade regular da IGAS? Também gostava de saber, tendo este direito sido conquistado de forma, como já foi aqui citada, tão difícil e que foi conquistada com o sofrimento de tantas pessoas, mas que já está consolidado há tanto tempo, se já foram feitas outras inspeções em relação a esta matéria. E se tem muitas denúncias, se já teve, que tipo de denúncias se nos pode dizer? O Soutor também disse que isto acabava por ser um problema de gestão. Ora bem, isto leva-nos a pensar que se há uma gestão eficaz num estabelecimento de saúde, corre tudo bem. Se a gestão não é tão eficaz, podem surgir problemas. Portanto, eu gostava que me explicasse melhor o alcance desta sua avaliação, no sentido de que é uma gestão. Ora, a gestão, uma má gestão, não deve, em nosso entender, criar situações de práticas violadoras de um direito à interrupção voluntária da gravidez. Nós sabemos que problemas existem sempre, terão que ser resolvidos, mas
estarmos à mercê da gestão de um estabelecimento de saúde é que me faz alguma confusão, e eu posso ter percebido mal, espero bem que sim, mas pelo menos agradecia, e não me leva a mal, que o Sr. Doutor pudesse explicar melhor qual o alcance dessa questão. Também gostaríamos de saber, visto que eu sei que a Direção-Geral de Saúde tem aqui um papel muito importante nesta área, mas também gostaríamos de saber, em termos da opinião da Inspeção das Atividades em Saúde e já do histórico longo que têm nesta matéria, se têm algum conselho, digamos assim, alguma questão que nos pudessem indicar para melhorar, de facto, a situação e que pudessem evitar muitas situações de denúncias e de necessidade de fazer inspeções e auditorias que, como digo, gostaria de saber como é que são disputadas e como é que elas acontecem. Se é de facto depois de denúncias ou se faz parte corrente do vosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata dou a palavra 4 minutos. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Dr. Carlos Carrapeto e a professora Ruth Serra, a quem agradeço desde já a presença e todos os esclarecimentos que nos trazem. De facto, esta reportagem da imprensa, nomeadamente o Diário de Notícias de 11 de fevereiro, colocou-a numa situação extremamente grave e impensável. Eu friso aqui, quer as declarações do Partido Socialista, mas sobretudo também do Partido Comunista, não esquecendo que estes partidos, ou o Partido Socialista, têm 7 anos de governo e que o Partido Comunista aplaudiu esse mesmo governo durante um bom tempo. Mas se eu recordar à própria legislação de 2007, significa que passaram 15 anos, dos quais o Partido Socialista teve 11 anos no poder. E quando nós olhamos para estas declarações que constam desta notícia, de facto temos que ficar incrédulos. Incrédulos porque, como é que é dito, a democracia levou mais de 3 décadas a conceder às mulheres o aborto livre e gratuito, a pedido, na sequência de um referendo há 16 anos. Porém, como prova a investigação do DN, a lei que consagra este direito é diariamente violada no Serviço Nacional de Saúde. Quem o quer exercer pode ser obrigado a esperar semanas e a viajar centenas de quilómetros, desprezada, recriminada, exposta publicamente. Poucas se queixam, querem esquecer, mas garanto uma especialista, a tutela sabe e nada faz. Isto a propósito de que o Sr. Doutor disse que recebem muitas queixas de muitas situações, mas que desta não tinham propriamente queixa. Isto, se o senhor pensar provavelmente na dor de uma mulher que decide tomar esta decisão e que se vê, eu diria mesmo, escorraçada de sítio para sítio, empurrada de sítio para sítio, e que a quem são criadas inúmeras dificuldades, certamente que quando o faz, o que não tem é vontade de falar no assunto. E por isso, na nossa perspectiva, as leis, se existem, e aqui volto a frisar que foi uma lei que até teve a iniciativa do Partido Socialista, na sequência de um referendo, mas se não conseguem assegurar esta situação, isto é, se existe uma lei e a lei é inconsequente, não é cumprida, isto é o pior que pode existir. Chega a meter, não estou aqui a falar se, da perspectiva do PSD, se ela era boa ou má. A nossa perspectiva é, a partir do momento que existe uma lei, essa lei tem que ser cumprida. E os organismos que fiscalizam o cumprimento dessa lei têm que garantir que, de facto, cumprem a fiscalização dessa lei. E, por isso, foi com grande estupefação que tivemos conhecimento desta situação. Aliás, a degradação que se nota neste processo não é mais do que a degradação que se nota em outros processos.
Isto é, existem outros processos entre o próprio Serviço Nacional de Saúde em que vimos que as pessoas não têm a resposta que deveriam ter, mas compete às entidades, de facto, fiscalizar e assegurar o cumprimento da lei para que não se façam leis com determinado objetivo e depois elas não sejam cumpridas e, portanto, é do piorio. Mas poucos dias depois de ter-se feito esta notícia, surgida esta notícia, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde disse que é a entidade responsável pela realização das auditorias, inspeções e fiscalizações, emitiu uma nota à comunicação social dando conta de que tem realizado ações inspectivas a esses estabelecimentos, embora seja caracterizar ou quantificar. E, entretanto, foi noticiado que de 2010 a 2021 realizou 57 ações de inspeções. 57 ações de inspeção, o que significa uma média de cerca de 5 por ano. Portanto, o que nós perguntávamos era quantos estabelecimentos públicos e privados, por um lado, realizam em Portugal a IVG e, por outro lado, confirma que realizaram estas 57 inspeções a estabelecimentos que realizam a IVG entre 2010 e 2021 e, por outro lado, que resultados e consequências tiveram essas inspeções, a quantos estabelecimentos realizou a IGAS, ações inspectivas, e quantos estes estabelecimentos são públicos e quantos são privados. Nessa nota, a IGAS informou que iria iniciar a realização no decurso do mês de fevereiro uma ação de inspeção transversal a todos os estabelecimentos e serviços do SNS e Administrações Regionais de Saúde para verificar o cumprimento das normas relativas à IVG. Portanto, o que perguntamos é, nós estamos em março, o senhor hoje disse aqui que vão fazer uma inspeção ao Serviço Nacional no seu todo para saber se estão a ser cumpridas as obrigações. Ou seja, aqui teriam dito que ainda começariam no mês de fevereiro. Hoje pareceu-me que disse que iriam fazer. Ou seja, gostava de saber se de facto já está a ser feito, se já começaram e quais são basicamente os resultados. Voltando a dizer que para o PSD o importante é o seguinte, nós temos uma lei e se existe uma lei, essa lei deve ser cumprida. E quem decide por esse ato, certamente o decide com dor, deve ter as condições para o cumprir que estão previstas na lei. Isto sem nenhum juízo de valor em relação à decisão, como é lógico. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Ramos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Inspetor-Geral das Atividades em Saúde, Dr. Carlos Carrapeto. Não sei se conhece a biografia da Dolores Aveira, mãe do CR7. É uma biografia que tem como título Mãe Coragem. No livro, a mãe de Cristiano Ronaldo revela que quis abortar quando estava grávida do craque português, mas que o médico que tinha não apoiou a sua decisão. Numa das passagens do livro, a mãe de Cristiano Ronaldo revela que, quando ficou grávida, o atual jogador, que já não está no Real Madrid, já está na Arábia Saudita, chegou a tentar fazer um aborto, pois tinha, à época, 30 anos, já era mãe de 3 filhos, Hugo, Elma e Cátia, e ela escreve: quis abortar, mas o médico não me apoiou na decisão. Revela, acrescentando que, sem ter o apoio do profissional de saúde, prosseguiu com a gravidez. Sr. Doutor, na minha opinião e na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Chega, graças a Deus que há médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, assistentes operacionais, auxiliares, todos eles amigos dos bebés em Portugal. Graças a Deus que em Portugal ainda somos muitos, a maioria somos amigos dos bebés. Isto porque não matar seres humanos deveria ser uma pauta ética natural. De facto, trata-se da mais básica regra da ecologia humana. O aborto não é o direito, como foi aqui dito hoje, porque ninguém tem o direito de destruir um ser humano, mesmo que esse ser humano seja seu filho. No aborto há sempre 2 vítimas. Uma é o feto, que é destruído e nunca vem a nascer. E a outra é a mulher que passa a ser mãe de uma criança não nascida e que muitas vezes lhe dá uma pesada pena para toda a vida. E pode haver ainda uma terceira vítima, que é o pai, que muitas vezes também pode ficar traumatizado. Portanto, o aborto não é sobre uma escolha, o aborto é sobre escapar às responsabilidades das nossas escolhas e retirar todas as escolhas possíveis ao ser humano mais inocente que pode haver neste processo, que é o feto. Em Portugal, desde 2007, já foram perpetrados 228.094 abortos em Portugal. Os motivos para estes abortos, que são os motivos oficiais,
são 96,6% opção da mulher, mera conveniência, 2,7% grave doença ou malformação congénita do nascituro, 0,5% risco da saúde da mãe ou do feto e 0,6% crime contra a autodeterminação sexual, portanto, violações e crimes conexos. Portanto, aquilo que a extrema-esquerda vem muitas vezes usar como justificação para o aborto, que é o risco da saúde da mãe, as malformações e o crime contra a autodeterminação sexual, não soma pouco mais do que 3% das causas apontadas para o aborto. Uma notícia há uns anos dizia-nos o seguinte: 8 mulheres fizeram aborto por opção no SNS, já tinham feito cada uma delas 10 interrupções da gravidez. Ainda há 3 mulheres que abortaram 8 vezes e outras 3 que fizeram 7 abortos. No total das reincidentes, há 5.130 mulheres que interromperam a gravidez mais do que uma vez. Os dados são os dados da Direção-Geral de Saúde e indicam que 19.802 abortos realizados sobre o universo, na maioria de Lisboa. O que é que o IGAS tem a dizer sobre isto, Sr. Quero relembrar que o aborto num estabelecimento de saúde oficial não tem qualquer custo para as mulheres e que a essa mulher é atribuído um subsídio que pode ir de entre 14 a 30 dias, que é igual a 100% da remuneração de referência da beneficiária e que não pode ser menor do que 480 euros. Quanto à investigação jornalística que foi aqui muito arvorada hoje, essa investigação jornalística foi feita por uma jornalista chamada Fernanda Câncio, que é ex-companheira do Sr. José Sócrates, foi apanhada em escutas a exigir apartamentos de luxo no Chiado. É uma senhora jornalista que não foi capaz de perceber que o seu companheiro, que pagava férias de luxo em dinheiro vivo, não foi capaz de perceber ou de ter um sentimento de investigadora jornalística para saber de onde é que vinha esse dinheiro, mas, pelos vistos, é uma investigadora jornalística que consegue fazer investigações em hospitais e que consegue encontrar vários casos sobre os quais a IGAS não tem nenhuma reclamação, como o Sr. Inspetor-Geral disse aqui agora. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar qual é a aderência da verdade que nós podemos dar a esta jornalista que tem um passado duvidoso e que consegue encontrar situações, várias, segundo ela, sobre as quais os senhores que recebem centenas de milhares de reclamações nos últimos anos não têm reclamações neste sentido. Portanto, eu gostava de saber qual era a adesão que nós podemos dar ou qual é a credibilidade que podemos dar a esta investigação jornalística. De facto, as forças promotoras da destruição dos fetos humanos aqui presentes, as forças políticas aqui presentes que promovem a destruição de fetos humanos, dão crédito àquilo que querem dar. Mas não crédito, por exemplo, a outras notícias que temos na nossa, e vou terminar, Sr. Presidente, outras notícias que temos na ordem do dia, que é, por exemplo, o encerramento dos serviços de pediatria. O Sr. Ministro disse anteontem que não iam encerrar serviços de pediatria, ontem já disse que iam encerrar serviços de pediatria, nomeadamente num grande hospital aqui da Zona Metropolitana de Lisboa, que é o Hospital Beatriz Ângelo, que serve 300 mil pessoas, vários concelhos, e que, portanto, as forças políticas que promovem a destruição de fetos estão muito preocupadas com a destruição dos fetos dentro das barrigas das mães, mas, pelos vistos, não estão nada preocupadas com o atendimento médico e com o acesso à saúde das crianças em Portugal. Gostava que se pronunciasse sobre isto também, o que é que a IGAS tem a dizer sobre este encerramento rotativo institucionalizado nos serviços de saúde e no acesso à saúde em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Por acordo com a Iniciativa Liberal, dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Cordeiro, por ter permitido. Eu vou ter de sair desta comissão e é por isso que pedi este favor poder intervir agora. Peço também que me perdoem não estar cá na fase final, garanto que as respostas são sempre ouvidas. Não vou fazer o debate sobre os direitos das mulheres e o aborto. Acho, no entanto, que o que ouvimos aqui ainda agora é absolutamente inaceitável. Queria lembrar que a descriminalização da interrupção voluntária da gravidez e ela ter sido feita e ela ser feita no Serviço Nacional de Saúde salvou a vida a muitas mulheres. O aborto clandestino foi uma das principais causas de morte das mulheres e o número de abortos
abortos no país têm vindo a diminuir de uma forma consistente desde que a interrupção voluntária da gravidez é feita no SNS, até porque dá acesso à saúde e ao planeamento das mulheres de uma outra forma. Este discurso é um discurso, aliás, absolutamente misógino, lamentável e que, como se viu nas palavras que foram ditas depois sobre a jornalista, enfim, são tudo aquilo que nós não podemos permitir no Parlamento. Queria só dar esta breve nota, porque não ficaria bem comigo própria se achássemos bem este tipo de discurso misógino na Assembleia da República. Queria fazer-lhe duas perguntas muito simples, até tentando não repetir o que já aqui foi dito. Por um lado, perguntar-lhe se a Inspeção-Geral de Saúde tem mecanismos de investigação das áreas onde não há queixa. E eu faço a pergunta pelo seguinte: uma mulher, quando acede à interrupção voluntária da gravidez, é uma decisão difícil, é uma decisão dada a todo tipo de julgamentos morais e mesmo a ataques, como acabámos de ver, e, portanto, é muito difícil, as mulheres ficam muito vulneráveis para fazerem queixa quando não têm a resposta adequada. Não será o único caso, não é? Podemos nos lembrar de outras populações particularmente vulneráveis, imaginemos na velhice com doença crónica, etc., quando o SNS não dá resposta. E, portanto, este caso também me faz perguntar se neste caso e noutros, que olhares é que pode ter a Inspeção-Geral de Saúde para o que se está a passar, que não dependam exclusivamente da capacidade de fazer queixa. Por outro lado, uma segunda pergunta tem a ver com... o Bloco de Esquerda fez um levantamento há uns anos sobre o acesso à interrupção voluntária da gravidez, até em 2018, fizemos um projeto até em 2019, porque já detectámos estes casos, mas agora o que vem relatado na comunicação social, da forma até como os serviços administrativos se dirigem às mulheres, fica a ideia de que em determinados serviços do Serviço Nacional de Saúde se instalou uma prática de julgamento moral, em que o julgamento moral de chefias de equipa se sobrepõem à complexidade de direitos. E isso seria muito grave. O que eu digo é, tenho alguma dificuldade em acreditar que seja do pessoal administrativo, simplesmente, sem que essa não seja uma cultura de equipa, que venham os ataques que vemos relatados às mulheres. Não estou com isto a desculpabilizar qualquer forma de humilhação a uma mulher que se dirige ao SNS, mas pergunto-me, quando vemos aquelas reações, se não estamos a falar de fenómenos mais preocupantes, mais sistémicos em determinados serviços, que devem ser combatidos, porque me é difícil acreditar que sejam ações individuais. E por isso mesmo pergunto-me se colocar a obrigação de existir sempre alguém não objetor de consciência em todas as equipas, não era uma forma, digamos assim, útil de não aceitar que o preconceito de alguns pudesse sobrepor àquilo que é um direito legal das mulheres. Muito obrigada. Sr. Presidente, peço a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Sr. Presidente, peço a palavra para... E agradecia que a Sra. Catarina Martins não saísse da sala enquanto eu não fizesse a defesa da honra. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu fui atacado dizendo que eu tinha um discurso misógino, não percebo em toda a linha onde é que o meu discurso foi misógino, Sra. Deputada Catarina Martins. Eu, aliás, referi que uma das vítimas do aborto... Sr. Presidente, posso falar? Faça favor, Sr. Muito obrigado. Uma das vítimas do aborto pode ser o pai, que não é tido nem achado muitas vezes e só vem a saber que o seu filho foi abortado depois do procedimento ter sido feito. E misógino é, de facto, ter... Agora, a Sra. Deputada Catarina Martins vai-se embora, não quero ouvir a minha resposta. Boa viagem, também já estamos habituados a que não esteja aqui nesta comissão, que não... são os custos da democracia, são apenas 5 deputados e vão-se embora. Adeus, até à próxima, volte sempre. Sr. Presidente, deixa de ter cabimento a minha defesa de honra, porque a Sra. Deputada Catarina Martins não quis ouvir e abandonou a sala, mas de facto o que é ser misógino é empurrar as mulheres para o aborto e não apoiá-las em conseguirem cumprir a sua gravidez. Que eu gostava de perguntar à Sra. Deputada Catarina Martins onde é que estão os esquerdistas e o Bloco de Esquerda e os seus correligionários, onde é que estão nas associações de apoio à vida e onde é que estão nas associações de apoio às grávidas, nas ajudas de berço, nas ajudas de mãe, no apoio à vida, no voluntariado. Não estão. Quem está nessas associações somos nós. E, portanto, eu não posso aceitar que a Sra. Deputada Catarina Martins venha aqui dizer que eu tenho um discurso xenófobo, quando o meu discurso é exatamente o contrário a um discurso misógino, quando o meu discurso é exatamente o contrário, tanto no discurso como na minha prática. E, portanto, eu não aceito que seja acusado de um discurso misógino. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Inspetor-Geral das Atividades de Saúde, Dr. Carlos Queiro Carapeto, e a Sra. Subdiretora-Geral, Dr. Ruth Serra, a quem agradeço também a presença aqui nesta comissão. De facto, esta audição, e é a primeira de um conjunto de audições que vamos ter sobre este tema, no seguimento de termos sido, de facto, confrontados com algumas notícias que dão conta de algum tipo de direito de acesso e, obviamente, foi demonstrado por praticamente todos os partidos aqui nesta comissão uma preocupação sobre o cumprimento de uma legislação que, obviamente, tem um impacto direto nos direitos das mulheres. É verdade que nós sabemos que o SNS tem muitos problemas, existem muitos problemas de acesso, este é só mais um, portanto, que vem desse tipo de problemas de acesso, mas a verdade é que temos aqui problemas não só pelo acesso em si, mas também por algum tipo de culpabilização das mulheres quando tomam esta opção. E a verdade aqui é que estamos a falar de um direito de acesso que sabemos que, se não estiver a ser cumprido, se uma mulher não tiver acesso a uma interrupção voluntária da gravidez, ela vai arranjar forma, como sempre arranjou, de fazer essa interrupção voluntária da gravidez. E acho que ninguém nesta Assembleia da República pretende voltar a um tempo em que as mulheres morriam por complicações derivadas de terem feito uma interrupção voluntária da gravidez, sabe-se lá em que condições. Portanto, eu compreendo que esta audição ainda está a ocorrer numa fase inicial depois de termos sido confrontados com estas notícias. Portanto, eu inicialmente gostava de vos perguntar sobre dados que possam ter, sobre o tema das denúncias que já aqui falaram, e compreendo também, e aqui também um comentário aqui para o deputado Pedro Frazão, que compreendo que o Partido Chega não tenha nenhum tipo de casos concretos, ou que não tenha nenhum tipo de conhecimento de casos concretos, porque obviamente não me parece que nenhuma mulher vá contactar o Partido Chega quando sabe que a resposta que vai levar é algum tipo de lição de moral num momento tão frágil da sua vida. Portanto, continuando, se o deputado Pedro Frazão pode dizer tudo o que lhe apetece nesta comissão, eu tenho que responder. Portanto, ainda temos liberdade de expressão, nesta casa. Portanto, gostava também de vos perguntar se dentro dos dados ou dentro daquilo que já sabem, se existe algum tipo de conhecimento já de em que momento este processo pode ou não estar a falhar, se é numa fase no acesso aos cuidados de saúde primários ou em algum tipo de encaminhamento, ou se já é quando esse acesso é direto a um hospital. Portanto, se já temos aqui algum tipo de informação sobre isto. Também se existe aqui algum tipo de assimetrias regionais no acesso. Há bocado falou que existiam 2 clínicas ou 2 estabelecimentos privados. Na notícia dava conta de 3, pronto, de qualquer das formas é um bocadinho indiferente, mas que são aqui na região de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, eu pergunto o que é que acontece fora da região de Lisboa e Val do Tejo, algum tipo de acordos. E depois, para terminar, já aqui reforçou que, relativamente à inspeção que o IGAS já estará a iniciar, e eu gostava de confirmar se esta inspeção já está em andamento, se já começou ou não. Se compromete então com um prazo para que tenhamos mais informação, já que falou em meados de abril, mas se este é efetivamente o prazo em que vamos ter mais informação, mas gostava de perceber como é que esta inspeção começou, se faz parte já das atividades normais do IGAS, ou se já tinha sido pedido por alguma tutela, ou por já se ter conhecimento daqui de algum tipo de falta de acesso a este direito da interrupção voluntária da gravidez. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para responder, Sr. Inspetor-Geral dispõe de 20 minutos. Faça favor. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu espero ter tomado nota de todas as questões relevantes que os Srs. Deputados colocaram, as Sras. Deputadas. Algumas questões, ou algumas respostas provavelmente responderão a questões colocadas por mais do que um Sr. Deputado e uma Sra. Deputada, e podia começar por esta, que foi a última, mas também foi a primeira. Como é que nós fazemos inspeções? Porquê é que nós fazemos inspeções? Porquê é que hoje vamos fazer uma inspeção a este tema e não vamos fazer a outro? E porquê é que agora estamos a fazer uma inspeção à interrupção da gravidez por opção da mulher? Foi porque saiu uma notícia no jornal, foi porque estávamos distraídos e de repente saiu uma notícia, nós somos contactados pelo jornalista, obviamente, e vamos a correr
a reagir à notícia ou porque temos alguma programação que abrange todos os milhares de temas que podem emergir do SNS. Surgem de várias formas. Neste caso concreto, para não ocupar demasiado tempo com outras explicações que possam ser laterais, nós começámos a programar no final do ano passado uma abordagem ao tema mais vasto de saúde da mulher. E porquê? Porque de facto observámos que haviam algumas denúncias e alguma necessidade de investigação na área da assistência à mulher, designadamente no parto. Havia, por exemplo, e existiram, por exemplo, várias denúncias num aspecto tão simples que é o direito de acompanhamento das mulheres no parto, que nos levou inclusivamente a criar um guião para uma inspeção específica à verificação de como estava a ser cumprido esse direito. Realizámos várias intervenções também sobre a correção técnica da assistência prestada no âmbito do parto e já no âmbito de processos de inquérito. E começámos a alargar, a tentar olhar para o problema, para o tema de uma forma global e incluímos também nessa preocupação a interrupção voluntária da gravidez. E na altura, em 2022, já no último trimestre, começámos a desenhar um guião para uma fiscalização até dos estabelecimentos oficialmente reconhecidos, ou seja, dos privados. Entretanto, no dia 13 de janeiro deste ano, numa reunião com a Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde, acordámos este tema da saúde da mulher e a extensão desta área de intervenção para abranger também os primeiros momentos de vida dos bebés como um tema de avaliação transversal da IGAS. Ou seja, quando digo transversal, é percorrer todos os estabelecimentos e serviços do SNS. Portanto, agora, dizendo isto, também responder a outra coisa. Se não tivéssemos programado desta forma, e se tivesse surgido uma notícia que causasse um alarme social, nós também reagiríamos. A comunicação social para nós é também um dos indicadores. Portanto, não são só as denúncias. As denúncias aqui, de facto, causam alguma surpresa não haver denúncias nesta área. Eu também encontrei essa explicação intuitiva que isto é um fator de inibição das mulheres denunciarem, mas de facto eu estou habituado a ler denúncias sobre tudo e outras coisas igualmente inibidoras, porque as pessoas não se coíbem propriamente em partilhar, até por força da natureza da inspeção. Portanto, é uma coisa que resta ainda mergulhar nela para compreender as causas que estão na raiz do problema, porque os problemas por vezes são visíveis à superfície, mas já só estamos a ver as consequências de alguma coisa que tem uma causa mais profunda. E é aí que nós entramos para tentar compreender as causas. Portanto, estas inspeções podem surgir por essa natureza. Dou-vos um exemplo, a inspeção que fizemos no início de 2021, ao chamado caso da batota das vacinas, que era no fundo a implementação da primeira fase das vacinas, ela surgiu por força das notícias da comunicação social. E foi as notícias da comunicação social que nos fizeram olhar para o problema. E o que é que fizemos? Varremos não foi o SNS, foi 273 linhas de investigação para ver o que é que estava a passar no país todo, do qual resultaram muitos processos e depois resultou uma normalização até da atuação dos agentes. E, portanto, estas inspeções podem nascer ou de uma programação nossa por força daquilo que é o resultado desse radar permanente que mantemos, ou por força de um ciclo. Ou seja, nós não avaliamos todos os anos, a toda a hora, todos os problemas. Há imensas consultas neste momento a ocorrer no SNS que de um momento para o outro podem ser reflexo de uma notícia qualquer que denuncie um problema. Nós não estamos, era impossível, não é? Portanto, há coisas que fazemos ciclicamente. Este da IVG também estava previsto nessa lógica dessa avaliação cíclica, porque as investigações que fizemos no passado, desde 2007, não evidenciavam estes problemas e percorremos os serviços todos também e denunciavam, sobretudo no início, uma tentativa de adaptação à lei, de construção de respostas, enfim. Eu queria referir aquele aspecto que a senhora deputada, que não está neste momento, mas me questionou, que é o facto de eu ter dito que se trata de gestão. Obviamente que a gestão é importante. Uma coisa é o cumprimento da lei. Eu cumpro a lei, mas eu estou a liderar e a gerir uma organização quando estou num estabelecimento de saúde. Há gestão em todo o lado. Até nesta sala há gestão, não é? Pessoas que se sentam em cadeiras que estão pré-determinadas e soluções não é? Emergentes para problemas que surgem. Há gestão em todo o lado. E a gestão visa criar valor com os recursos que temos. E o valor que temos que entregar aqui
o cumprimento da lei é instrumental à entrega de valor. E a entrega de valor é a concretização de um serviço que está previsto na lei, que é permitir que as mulheres possam realizar interrupções da gravidez dentro de um determinado período por sua escolha. E, portanto, quando falo na gestão, falo naquilo que é a essência do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde tem de ter essa dimensão de cumprimento da lei, mas tem de ter uma gestão que tenha em conta também o efeito de rede e essa complementaridade. E sobre isso queria-vos dizer também o seguinte, uma vez que as notícias são muitas vezes um elemento poderoso na construção do imaginário que nós temos das coisas. E eu, que não me dedico, enquanto Inspetor-Geral e Inspeção, não se dedica só aos temas emergentes e aos temas referidos nas notícias da comunicação social, mas abrangemos de uma forma holística muitos mais temas, quero dizer-vos o seguinte, que o Serviço Nacional de Saúde não está a desmoronar. O Serviço Nacional de Saúde não está com uma incapacidade intrínseca de dar respostas. E se outras evidências não existissem, bastava ver a resposta que existiu à pandemia. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, como é uma rede de organizações vasta, tem esta capacidade de gerir a complementaridade entre si. Agora, o que nós vamos tentar ver nesta inspeção é, primeiro, a lei está a ser cumprida em todas as suas dimensões ou não? E essa forma de cumprimento está a criar valor e orientada para as utentes ou não? Portanto, essa é uma resposta que teremos, Senhora Deputada. Desculpem os Senhores Deputados estar a responder aqui à última questão, mas essa é uma resposta que teremos a meados de abril. As inspeções têm um percurso que passa pela execução, portanto, recolhemos evidências, analisamos as evidências, recolhemos-las de várias formas, fazendo entrevistas, indo aos locais, analisando documentação. Depois há um período de análise dessas evidências que tem como referência aquilo que são os critérios da inspeção, portanto, aqui sobretudo as normas, e depois elaboramos um projeto de relatório. Esse projeto de relatório é sujeito a contraditório das entidades que foram visadas. Têm 10 dias para responder e aí elaboramos o relatório final. Mas, de qualquer forma, quando elaboramos o projeto de relatório, já a inspeção está concluída e já temos resultados e eu espero ter esse projeto de relatório em meados de abril. Já começou, ou seja, eu disse, julgo que foi na resposta, nós dissemos, já começou de facto, tanto que estes dados que eu há pouco referi no início já são resultado da primeira resposta que tivemos. Nós, a primeira entidade que interpelámos foi a Direção-Geral da Saúde. Perguntámos, afinal, quantos estabelecimentos existem e quantos estão a agir ou não de acordo com esta capacidade de resposta e, de facto, percebemos aqui um dado que nos interessa investigar agora, é porque é que existem tantos estabelecimentos onde não estão a ser feitas interrupções voluntárias da gravidez. E como é que estão a articular, nós já percebemos, porque todos eles têm, de facto, uma entidade de referência para a qual referenciam os utentes que se dirigem a esses estabelecimentos. Sejam os dois estabelecimentos oficialmente reconhecidos, privados, sejam entre si. E lá está a resposta de complementaridade do SNS. Agora, há de facto aqui uma assimetria, há mais estabelecimentos que não asseguram esse serviço na região de Lisboa e Val do Tejo que nas outras regiões do país, mas nós vamos tentar perceber também o porquê. Eu, com esta ideia que queria vincar, de facto, esta imagem de degradação, de definhamento e de desconstrução da capacidade de resposta não corresponde àquilo que nós observamos nas inspeções que fazemos às inúmeras áreas de gestão do Serviço Nacional de Saúde. E isto é importante que se diga para que os seus deputados tenham esta informação também da nossa parte, que trabalhamos com evidências de que há motivo para que os cidadãos tenham confiança no Serviço Nacional de Saúde. Sr. Deputado, do Partido Chega, nós de facto não agimos com nenhuma... agimos com neutralidade, ou seja, não está em causa o que é que nós achamos da fundamentação que está nesta consagração da ausência de criminalização da opção pelo aborto. Nós procuramos perceber se, havendo uma norma, se ela está a ser cumprida e se, volto a sublinhar, se a forma de cumprir a norma está a criar valor para quem deve receber esse valor, que são os cidadãos. Essa ausência de reclamações, de facto, causa-nos alguma estranheza, mas isso pode significar muitas coisas. As respostas muitas vezes não são lineares. Pode haver o fator de inibição das pessoas se denunciar esta matéria. Isto depois há um conjunto de interdependências nestas coisas. Quando surgem notícias nos jornais,
obviamente as denúncias também aumentam sobre esse tema, até porque, e às vezes gera-se um discurso que exacerba esse problema e que depois, quando aprofundamos, ele não é assim tão colossal. E isso foi o que eu pude perceber aí há uns tempos atrás, quando tivemos aquele caso do caos nas urgências de ginecologia e das transferências das grávidas, saúde da mulher, e nós fizemos uma recolha rapidíssima de todas as transferências que estavam a existir no país e havia 0,16 transferências das mulheres que eram atendidas no SNS. Portanto, não andavam as mulheres no país todo em ambulâncias a serem transferidas para os hospitais. Agora, de facto, isso só apanhou aquelas mulheres que eram assistidas e não aquelas que deixaram de ser. Mas isto para dizer que a profundidade com que nós avaliamos as coisas, baseadas em evidências concretas, revela por vezes uma configuração diferente dos problemas. E aqui não posso ter a pretensão de conhecer a profundidade do problema e nem basear também nas conclusões das anteriores ações inspectivas, porque a realidade é de uma transformação muito rápida e aquilo que hoje está a acontecer pode ser alterado por várias circunstâncias, muitas vezes pelas próprias circunstâncias sociais ou pelas circunstâncias organizacionais. E sobre esse aspecto, Sr. Deputado, permite que enfim, eu também li a notícia do encerramento do Serviço de Pediatria, mas nós não estamos a fazer nenhuma inspeção neste momento a essa questão. Agora, para todas as respostas que o SNS dê, há sempre esse fato, essa vantagem do SNS, que é o facto de ser uma rede de organizações que se complementam entre si. A questão da investigação, de certa forma já respondi, nós investigamos onde não há queixa, claro, a queixa é a denúncia, não é? A denúncia é apenas um dos aspectos que esse nosso radar, atenção, isto é uma metáfora, nós não temos um serviço assim concretamente para esse tipo de coisas, mas temos as notícias da comunicação social, temos as denúncias das pessoas, temos o feedback das nossas próprias ações, que quando estão focadas num tema, por vezes detectam problemas noutros temas, temos um contacto permanente permanente com as lideranças do SNS e temos também um envolvimento dos profissionais de saúde e dos representantes, digamos, dos utentes, para ouvir as suas perspectivas. E é esse todo que, no fundo, nos fornece informação. Agora, para além disso, temos uma avaliação, temos uma análise daquilo que é a estrutura do SNS e aquilo que são os fatores críticos da capacidade de resposta e depois vamos escolhendo temas que, obviamente, nunca aparecem na comunicação social, porque são temas que não alimentam uma boa narrativa jornalística, mas que para nós são temas que têm um impacto muito forte na gestão. Nós fizemos dezenas de auditorias nestes 2 anos à valorização das pessoas que trabalham no SNS, à gestão da mudança para a transformação digital, à capacidade de resposta do SNS em situações de emergência, à desburocratização e simplificação no SNS, aos mecanismos de controle interno. Dezenas. Nestes 2 anos fizemos dezenas de auditorias, com muito detalhe. Nenhuma delas seguramente terá originado uma notícia porque elas não estão focadas no problema, mas elas estão focadas em fatores críticos da gestão que podem evitar problemas. E esse é o tipo de intervenção que fazemos, para responder à senhora deputada do Bloco de Esquerda, os mecanismos de investigação, no sentido lato, quando não há queixa. Este aspecto aqui, muito particular, porque eu também li a notícia, não li só essa, li várias notícias, sobre a comunicação que foi feita a um conjunto de utentes que se dirigiram às estruturas do SNS e que terão recebido respostas. Enfim, não parto do pressuposto que aquilo que sai nas notícias que não seja verdade, mas também não é suficiente a narrativa das notícias para compreender, mais uma vez, o problema, o que é que está na causa desse tipo de abordagens. Agora, há uma coisa que vos posso dizer. De facto, há uma necessidade de investimento em termos de competências de comunicação com os utentes que nós devemos continuar atentos a ela no SNS. É muito importante que a comunicação com os utentes não seja construída com base em automatismos e a partir da burocracia, mas seja construída a partir das necessidades reais das pessoas, que são elas próprias muito diferentes.
porque nem todos são nativos digitais, nem todos têm a mesma idade, nem todos têm a mesma cultura ou a mesma qualificação académica, nem todos têm as mesmas condições socioeconómicas e, portanto, esta profissionalização da comunicação, por vezes, pode evitar de facto problemas, porque não só pode fornecer uma informação mais completa, mas pode fornecer também a empatia necessária para que as pessoas se sintam acolhidas no SNS. E eu digo isto não por palpite, digo isto sim porque algumas das reclamações, quando aprofundamos a causa, na verdade tratou-se de um problema de alguma comunicação que poderia ter sido melhorada, digamos assim. E este é um aspecto importante, porque é um aspecto que não é um aspecto dos administrativos, ou não é um aspecto do médico que fala, não é um aspecto da pessoa, é um aspecto da organização, como é que ela constrói o seu interface com os utentes e com essa diversidade dos utentes. E se nós construirmos estas respostas a partir daquilo que hoje se designa a centralidade do utente, que é compreendermos as necessidades reais do utente e adequarmos as nossas respostas a essas necessidades, alguns desses problemas serão resolvidos. Como, por exemplo, esta percepção que a senhora deputada da Iniciativa Liberal referiu, esta percepção da culpabilização da mulher, neste caso da utente, neste tipo de serviço, ou de outras pessoas que se dirijam aos serviços de saúde para tratar das suas necessidades de saúde, seja em que área foi. Eu acho que também já respondi à questão que me colocou das regiões. De facto, existe alguma assimetria nas respostas, não é nas respostas, é na capacidade de resposta, mas eu neste momento só poderei falar com os dados que a DGS me forneceu. Nós também inquirimos as administrações regionais de saúde, onde existem mecanismos de articulação também para os quais concorrem as chamadas unidades coordenadoras funcionais, os agrupamentos de centros de saúde, alguns estão na dependência das administrações regionais de saúde ou estão integrados nas unidades locais de saúde, e todos os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, evidentemente, onde existe esta valência da ginecologia obstetrícia, de onde se escolhem poucos. E estes dados mostram esse número de entidades que em cada região estão a ter essa resposta e, portanto, existe aqui alguma assimetria, uma vez que no Norte praticamente todos os estabelecimentos hospitalares fornecem essa resposta. Em Lisboa há já um conjunto de estabelecimentos hospitalares que não têm essa resposta. Vamos tentar perceber porquê. E não significa que alguém esteja a incumprir a lei, atenção. Não significa, porque se houver um número de pessoas com a declaração de objeção de consciência apresentada, os hospitais têm que fazer essa referenciação e assegurar, no fundo, a resposta através dessa complementaridade do SNS. E, de facto, referindo outra vez, quando nós falamos de gestão, é de facto isto, nós queremos saber se estão a ser cumpridas, se está a ser cumprida essa articulação, mas também como é que está a ser operacionalizada esses mecanismos de articulação que a própria portaria prevê entre as entidades. E do ponto de vista da objeção de consciência, se estão a ser cumpridas também as normas que permitem que as pessoas de facto declarem essa objeção de consciência e que isso não inviabilize o encaminhamento das mulheres grávidas para outros serviços, outros estabelecimentos onde esse serviço seja prestado, e dentro dos prazos. Há aqui uma dimensão temporal que é muito importante, que coloca pressão sobre todos os intervenientes. Portanto, a dimensão temporal que é fruto da própria janela na qual a mulher pode optar por este direito à interrupção da gravidez, ou fazer esta opção da interrupção da gravidez. E de facto é isso, nós vamos recolher muita informação, vamos avaliar essa informação e no final vamos, obviamente, se detectarmos algum incumprimento da lei, vamos agir com aquilo que está previsto também nas nossas competências, que é do ponto de vista disciplinar, mas sobretudo o que resulta deste tipo de intervenções o nosso produto é a emissão de recomendações para que sejam corrigidas situações que podem melhorar a resposta dos serviços. Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Inspetor-Geral. Vamos agora a uma segunda ronda, 1 minuto a cada grupo parlamentar. Passo a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, se quer usar da palavra nesta segunda ronda por 1 minuto. Sr. Deputado Luís Soares, nesta segunda ronda, 1 minuto, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradecer aos nossos convidados as explicações que aqui foram prestadas. Tomamos em devida nota a mensagem de tranquilidade que aqui nos quiseram deixar, seja no que diz respeito ao trabalho desenvolvido pela Inspeção-Geral, seja também no que diz respeito à confiança que os cidadãos podem ter de que as instituições que compõem o Serviço Nacional de Saúde continuam a prestar serviços aos nossos concidadãos, reconhecendo naturalmente que, como em todas as organizações, há falhas, que são falhas muitas das vezes pontuais, mas que rapidamente as organizações procuram dar resposta para implementar oportunidades de melhoria e resolver aquilo que vai sendo identificado como situações que devem ser debeladas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PST. Sra. Deputada Fátima Ramos tem a palavra. Eu agradeço mais uma vez ao Dr. Carlos Carrapeto e ao professor Ruth Serra os esclarecimentos que nos trouxeram. Ficou aqui uma dúvida que eu gostava que me esclarecesse. Isto é, foi noticiado que de 2010 a 2021, como eu já tinha dito, a IGAS tinha realizado 57 ações de inspeção. Ou seja, se nós fizermos uma média, dá pouco mais do que 5 por ano. Isto em relação a este tema. Agora, o que é que nós gostávamos de saber? Era se uma média é uma média e, portanto, nós podemos ter tido anos em que foram feitas uma e podemos ter tido anos em que foram feitas bastantes. O que nós gostávamos de saber era a evolução em termos do número de inspeções nos últimos anos. Isto é, se tem aumentado ou qual tem sido a evolução e as consequências disso. E, por outro lado, também, eu tinha perguntado a quantos estabelecimentos realizou a IGAS ações inspectivas e quantos destes estabelecimentos são públicos e quantos são privados, ou seja, em resultado dessas mesmas inspeções. Depois, dizer que, embora de facto tenha trazido uma imagem de alguma tranquilidade, basta-nos ver, quer as notícias, ouvir as pessoas diariamente e ver a quantidade de seguros de saúde que as pessoas estão a fazer. Para terminar, Sra. Deputada. Para perceber que, de facto, as coisas não estão como desejávamos. Muito obrigada. Passo a palavra ao Parlamentar de Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Inspetor-Geral. A primeira coisa que quero dizer é corrigi-lo no seu discurso que fez, porque não houve descriminalização da mulher, Sr. Inspetor-Geral. O aborto era proibido, mas já não era crime há muitos anos em Portugal. Portanto, não houve nenhuma descriminalização. O que houve foi uma legalização e uma promoção do aborto no SNS. O Sr. Inspetor-Geral falou da saúde da mulher e das inspeções que está a fazer, mas olha, enquanto estávamos aqui a falar, foi difundida pela comunicação social a notícia de que os chefes de serviço de urgência do Hospital Beatriz Ângelo se acabam de demitir. 11 chefes de serviço do Hospital Beatriz Ângelo acabam de se demitir e dizem eles que vivemos os piores momentos da sua história, vive os piores momentos da sua história, vê-se a não cumprir o seu maior objetivo, outrora um hospital modelo e revolucionário na abordagem e gestão dos doentes. Portanto, é nisto que estamos, enquanto estamos aqui a discutir notícias que, na meu ver, são fake news, o SNS está a desmoronar. E está a desmoronar já há muito tempo, Sr. Inspetor-Geral, porque já há muito tempo que o próprio bastonário da Ordem vem denunciando que as urgências de obstetrícia estão sem médicos necessários para sem número de médicos necessários para garantir a segurança e qualidade dos serviços. Várias urgências de ginecologia e obstetrícia estão a funcionar sem o número de médicos necessários, dizia o bastonário da Ordem dos Médicos. Sr. Deputado, para terminar. Guimarães, Beja, Évora e até mesmo o Centro Hospitalar de Lisboa. Gostava de deixar uma última pergunta, se me permitisse, Sra. Presidente, que era quais é que foram as conclusões das mortes das grávidas e dos bebés do ano passado, que a Sra. Ministra Marta Temido amplamente difundiu na comunicação social. No dia 10 de junho de 2022 morreu um bebé nas Caldas da Rainha. Qual é a conclusão do relatório? No dia 28 de julho uma grávida percorreu 100 km no distrito de Santarém e tinha o bebé morto na barriga. Qual é que foi o resultado? No dia 29 de agosto uma mulher grávida morreu aqui na capital do país ao ser transferida. Qual foi a conclusão do relatório? Para terminar, por favor. No dia 17 de novembro, outra grávida e o seu bebé de 6 meses morrem nas Caldas da Rainha. Qual é a conclusão desses relatórios? Disso é que nós queremos saber, Sr. Inspetor-Geral. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Senhora Presidente, em exercício. Eu não tenho mais perguntas nesta ronda, queria apenas agradecer a forma como nos trouxeram aqui a informação. Estamos efetivamente numa fase inicial deste processo, ao tentarmos perceber o que é que se passa. Pronto, se temos aqui de facto algum tipo de constrangimentos neste acesso, portanto, queria apenas dizer que vamos ficar expectantes com as informações que nos vão dar e cá estaremos depois para as analisar. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Diretor-Geral, eu quero manifestar a Vossa Excelência que esta discussão que estamos a fazer deve ser feita com muita serenidade e de forma alguma deve ficar alguma dúvida sobre a questão da maternidade, que é um ato livre, consciente e responsável. E que nenhuma mulher está obrigada a abortar, mas importa que o direito à interrupção voluntária da gravidez a pedido da mulher seja, de facto, um direito cumprido. E eu, de facto, registrei com muito apreço aquilo que foi a observação que Vossa Excelência fez relativamente à degradação do Serviço Nacional de Saúde. De facto, aqueles que o querem destruir, é precisamente por aí que vão, criando a ideia de que o Serviço Nacional de Saúde está absolutamente degradado e destruído. Isso não é verdade. Realmente, o Serviço Nacional de Saúde é a melhor resposta para garantir o acesso aos cuidados de saúde, independentemente das condições económicas de cada um de nós. Mas isso não pode esconder as fragilidades a que está sujeito o Serviço Nacional de Saúde e temos que identificá-las e atuar para corrigi-las. E é nesse sentido que lhe quero deixar esta preocupação. Se, perante as dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde tem, e que são muitas, áreas como esta, como é a questão da interrupção voluntária da gravidez, são áreas muito vulneráveis, se não deverá suscitar uma proatividade por parte das entidades que têm responsabilidade inspectiva de procurar identificar se de facto estas áreas estão ou não mais vulneráveis e sujeitas. E depois há uma situação que também aqui ficou, o facto de não haver denúncias. Senhor Inspetor, eu quero lhe dizer o seguinte, as mulheres nestas situações estão expostas a um sofrimento emocional de tal forma que querem que passe rápido, por favor. Querem esquecer a situação por a qual passaram. A denúncia só vem aumentar esse sofrimento, o que não invalida que de facto tenham razões para a denúncia. Muito obrigado. Obrigada, senhores deputados. Passamos à segunda ronda desta audição e vou passar por 5 minutos a palavra ao senhor Inspetor-Geral. Tem a palavra, senhor Inspetor. Senhoras e senhores deputados, nós de facto fizemos esse número de inspeções. Elas foram feitas, não foram feitas com essa lógica da média X em cada ano. Elas foram concentradas sobre nos primeiros anos. A maior parte do número delas, para percebermos como é que, na altura, a IGAS, para tentar perceber como é que o Serviço Nacional de Saúde estava a organizar para dar essa resposta. E não resultou daí nada de especial. Eu estive a ver as recomendações, eram todas recomendações para melhorias, pequenas melhorias incrementais, porque não havia propriamente um estrangulamento. Agora, estávamos numa fase do ciclo da resposta, e não foram feitas em 2007, estou a falar da maior parte delas foram feitas até 2014, e depois já foram feitas menos, em ciclos já de quase por amostragem, para tentarmos perceber como é que a resposta que tinha sido construída se estava a manter. E nesta fase em que estamos, nós achamos que de facto deveríamos voltar a fazer massivamente inspeções ou ações inspectivas sobre este tema, mas não focadas apenas num tema que fosse a interrupção da gravidez, mas o ciclo completo, digamos que do percurso da mulher, e por isso é que designámos pela saúde da mulher, porque ela começa ainda antes da gravidez, na oferta de planeamento familiar que o próprio SNS fornece, no acompanhamento da mulher grávida, enfim, também na interrupção da gravidez e depois no momento do parto e também no momento pós-parto. E isso não significa uma inspeção para ver isso tudo, significam várias inspeções ou várias ações inspectivas que de uma forma complementar permitem ter esse olhar, e algumas delas já foram elas próprias também construídas e executadas com aquele aspecto muito particular do direito ao acompanhamento. E portanto, nessa altura foram
estas inspeções a todos os serviços. Ou seja, não ficou nada... Como acontece... Agora, se estamos neste momento, em 2022, 2023, em 2022 porque começámos, estamos neste momento na altura de recomeçar um ciclo completo a todas essas questões. De facto, nós temos essa questão, Sr. Deputado do Partido Comunista Português, da proatividade, digamos, da ação da inspeção, ela existe. Existe proatividade para problemas que nós percepcionamos como emergentes, que às vezes não são até notícia na comunicação social, mas nós já percebemos que eles estão a emergir por várias razões, porque temos alguma informação, mas também para situações que não são problemáticas. E aí eu dei aquele exemplo de todas essas auditorias que fizemos. Não são problemáticas, mas percebe-se que o efeito direto e o efeito indireto de uma intervenção da IGAS pode evitar que problemas possam vir a emergir. E seguramente ninguém deixará que não é importante auditar a forma como estamos a valorizar as pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, as mulheres e os homens que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, ou como é que estamos a preparar, em termos organizacionais, a mudança destas estruturas para a transformação digital, que já é uma coisa omnipresente. Portanto, esse tipo de proatividade existe, o que não invalida que nós não assumamos a reação a problemas concretos que surgem, nem que seja apenas na comunicação social, ou que surjam de outra forma, que a comunicação social não noticia, porque é preciso também contar, no caso das inspeções, não se trata apenas de andar a fiscalizar a burocracia, porque isso é mais fácil de fazer. Trata-se de perceber qual é o valor criado e trata-se de perceber também qual é problemas que podem afetar a confiança dos cidadãos no SNS, mesmo quando não existam muitas evidências de incumprimentos concretos, importa agir para que o resultado possa, se houver motivos para que essa confiança esteja abalada, possam ser tomadas medidas corretivas, mas possa também ser fornecida informação que volta a repor essa confiança dos cidadãos. O caso concreto, o caso das vacinas, em que de facto não haviam pequenas incorreções, mas não havia um motivo para haver uma desconfiança global do incumprimento do plano de vacinação. Outros casos mais graves, como aqueles que o Sr. Deputado Chega referiu, das mulheres que foram assistidas no Centro Hospitalar das Caldas da Rainha, no Centro Hospitalar de Lisboa Norte e Lisboa Ocidental e nos outros hospitais da região de Lisboa e Val do Tejo. Alguns processos ainda estão em fase final e, portanto, alguns são processos de inquérito sobre os quais não é possível falar até estarem terminados. No caso do Centro Hospitalar do Oeste, de facto, ele já foi terminado, foi noticiado. Nós encontramos ali falhas na gestão da situação, responsabilizámos pessoas do ponto de vista disciplinar, responsabilizámos alguma parte da gestão, foram tomadas medidas corretivas, o Centro Hospitalar reagiu corrigindo de imediato aquilo que nós lhe referimos, mas não se trata só de corrigir, para corresponder, para ter um 100% da adoção das recomendações da IGAS. Trata-se de corrigir coisas para que as coisas não voltem a acontecer daquela forma, porque quando existem situações de contingência, nós temos que ter uma resposta que mitigue aquilo que pode vir a acontecer e que evite que possam existir algumas situações mais graves. De qualquer forma, aquilo que nós apontamos como consequência grave, depois entra numa responsabilização na nossa área disciplinar. E aí entram também os direitos de defesa das pessoas e, portanto, os processos disciplinares ainda, esses já não estão a ser feitos por nós porque se tratava de uma área em que nós não tínhamos competência disciplinar, mas podem chegar à conclusão que, de facto, o nosso olhar inicial não se justificava. Portanto, não há aqui uma sentença só porque a IGAS refere que é possível que existam algumas falhas. Mas no caso da organização da resposta, essas foram corrigidas pelo hospital de uma forma até bastante célere, que é aquilo que nos gera confiança. E sobre este caso, para terminar, julgo que é mesmo para terminar a minha intervenção, eu diria que os seus deputados podem ficar tranquilos e os cidadãos podem ficar tranquilos que nós, de facto, vamos investigar a fundo o que é que se passa com a resposta do Serviço Nacional de Saúde à interrupção da gravidez. Vamos emitir recomendações quando se justificarem recomendações para corrigir aspectos que possam não estar
a ser postos em prática da melhor forma, e vamos responsabilizar alguém que esteja a incumprir a lei de uma forma que é sempre inaceitável. Mas até lá vamos ter que aguardar, que não será muito tempo, durante 1 mês e meio nós teremos esse trabalho feito, que é um trabalho exaustivo e que é muito trabalho, mas que nos permitirá depois já ter uma análise fundada em evidências e não apenas agora numa percepção ainda priorística do problema. Muito obrigada, Sr. Inspetor. Essa palavra, Sr. Presidente. Em nome de... Temos 2 deputados a pedir a palavra. Sra. Deputada do PSD, faz favor. Portanto, fazia aqui uma interpelação à mesa no sentido de, na sequência da resposta que foi dada pelo Sr. Inspetor-Geral, que nos fizesse chegar os números de inspeção por ano e por tipologia de estabelecimento que foram realizadas, portanto, neste período. Dado que, como disse, a maior parte foram feitas até 2014, mas, portanto, gostávamos de ter os números e por tipologia de estabelecimento. Fizesse chegar aqui à Comissão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Frazão pediu a palavra. Sim, Sr. Presidente, é para uma interpelação à mesa também na sequência da intervenção do Sr. Deputado João Dias, do PCP, que indicou que existiam forças que queriam destruir o SNS, não sei a que força é que ele estava a dirigir exatamente, mas de facto talvez fosse ao Partido Socialista e, portanto, nesse sentido queria distribuir a notícia que indiquei na minha intervenção anterior, que nos dá conta que na nota de demissão dos chefes de urgência do Hospital Beatriz Ângelo, essa demissão foi assinada por 11 médicos, a equipa de serviço de urgência, que justifica a saída com o comprometimento da missão e a qualidade assistencial, bem como a segurança dos doentes e profissionais. E quero também sublinhar que o Hospital Beatriz Ângelo começou a ser alvo de notícias de saída de anestesiologistas, saída de ortopedistas, saídas de enfermeiros, demissões de equipas, quando passou de PPP para EPE neste último ano e meio, porque antes de passar de PPP para EPE, não se recordam desse tipo de falhas de acesso ao serviço ou de demissões ou de debandadas de profissionais de saúde deste hospital. E, portanto, eu vou remeter aos serviços da Comissão esta notícia para que seja distribuída por todos os senhores deputados, para que os senhores deputados que o senhor do Partido Comunista disse que querem destruição do SNS, leiam de facto o que é que está a acontecer. Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminamos a audição do Inspetor-Geral. Cumprimentar em nome da Comissão de Saúde o Sr. Dr. Carlos Queiro, Dra. Ruth Serra, nesta audição requerida pelo PCP sobre a situação relativa à IVG no Serviço Nacional de Saúde. De nossa parte, muito obrigada. Iniciamos depois a segunda parte da reunião dentro de 5 minutos, por favor. Obrigada.